Uma igreja de toda a tribo, língua, povo e nação. É assim que começa o 5º capítulo do nosso relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal. Temas como a cultura do diálogo e do encontro, a presença da igreja em diversos contextos culturais, históricos e regionais, a acolhida aos migrantes, um caminho pastoral feito junto com os indígenas e a justiça racial, são alguns dos temas que aparecem como fruto das discussões. E eu recebo aqui, para conversar sobre este assunto, a irmã Regina Costa Pedro e o padre Justino Sarmento. Eles vão nos ajudar a olhar para este capítulo. Está aqui comigo no estúdio a irmã Regina, ela que é diretora das Pontifícias Obras Missionárias. Irmã Regina, que alegria ter você aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. A alegria é grande para mim também. Muito obrigada. E a gente vai ter conectado conosco o padre Justino Sarmento. Ele é indígena do povo Tapinopona-Tuiuca, sacerdote salesiano e integrou a Secretaria Especial do Sínodo para a Amazônia como assessor e perito das questões indígenas. É mestre em educação, doutor em antropologia social e atualmente ele está na missão salesiana de Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro, extremo noroeste do Amazonas. Padre Justino, seja muito bem-vindo aqui ao nossa Igreja Sinodal. Muito obrigado pelo convite para estar aqui conversando sobre esses temas importantes, bonitos e cheios de desafios. Agradeço muito. Obrigado. Vamos olhar para esses desafios com alegria e esperança e com um olhar missionário, porque como propõe o nosso relatório de síntese, né, que tem como título Uma Igreja Sinodal em Missão, eu estou aqui com duas pessoas que têm este olhar, que têm o coração missionário, que são marcados por essa experiência missionária. Eu quero começar com a irmã Regina, que está aqui juntinho comigo. Neste capítulo, irmã Regina, seguindo também a proposta de todo esse relatório, que tem convergências, pontos a aprofundar e propostas, dentre as convergências aqui do capítulo 5, nós encontramos a afirmação de que estamos em um contexto cada vez mais multicultural e multirreligioso. Que passos nós podemos dar enquanto igreja sinodal em missão para promover essa cultura do diálogo e do encontro, que é uma expressão que aparece aqui também algumas vezes? Marcos, eu acredito que o primeiro passo é um reconhecimento corajoso de que a diversidade ela também é um dom de Deus. Olha. E não ver a diversidade como uma ameaça, mas como uma manifestação dessa pluralidade, dessa criatividade divina, né? E partindo dessa perspectiva positiva, de ver a pluralidade com esses olhos, fica mais fácil reconhecê-la também entre nós. E hoje em dia nós temos um fato. A sociedade é plural, o mundo é plural. E essa pluralidade, ela é um fato na igreja também. E acredito que seja muito importante não negarmos este fato. Não negarmos, reconhecermos que ele traz enriquecimento, que ele traz uma positividade para a caminhada da igreja, que nos enriquece, que nós podemos aprender com a diversidade, com os pontos que o outro nos apresenta, pontos de vistas diferentes da mesma realidade. Eu acredito que com esses pressupostos seja mais fácil ir ao encontro do outro como quem vai para colaborar, para aprender, para dialogar, para encontrar e para se enriquecer, né? E não tanto com uma atitude defensiva, né? Sim. Essa atitude de chegar desarmado para encontrar o outro, ela é fundamental, né? Ou seja, encontrar, acreditar que a presença do outro, que ele é um dom. Bonita a expressão que a irmã Regina traz para iniciar a nossa reflexão aqui. Agora vamos ouvir um pouquinho o padre Justino, porque aqui também nesse capítulo há um reconhecimento dos movimentos migratórios como uma realidade que remodela as igrejas locais. E a gente acompanha e sabe que essa também é uma questão bastante sensível ao Papa Francisco, que inclusive atua diretamente para essas questões migratórias. Padre Justino, como é que nós podemos promover um acolhimento assim aberto e restrito aos nossos irmãos migrantes? A questão de migrantes
é algo muito novo para muitas culturas. Por ser novo, ele no início desestabiliza o modo de ser de um povo ou de vários povos, porque vai exigindo novas atitudes, vai surgindo novas experiências de acolher o outro, porque quando não existem essas realidades, a vida é diferente. Mas quando surge esse novo movimento migratório, aí que somos levados, aquilo que diz o Sínodo da Amazônia, né? Uma conversão. Nós precisamos modificar o nosso jeito de ser, aprender a tratar o outro como alguém importante, que é muito do Evangelho também. Acolher o outro é muito do Evangelho. O próprio Jesus fala desse acolhimento que deve brotar do nosso coração. É claro que do coração vai para nossas atitudes, que devem ser de forma organizada, né? Como paróquia, como diocese, sei que como instituições, como congregação religiosa, como instituição de educação. Isso está acontecendo aqui no Brasil, fora do Brasil, são experiências novas, é um novo aprendizado. Se aprende com outro que chega, ele traz também toda a sua trajetória de vida, de sofrimento, de superação. São testemunhos verdadeiros de vida. E mais do que nós acolhermos a ele e oferecer nossos conhecimentos, são eles que trazem. É Jesus que chega às nossas casas, aos nossos países, e que precisa ser acolhido com muita satisfação, com muita organização, com muita criatividade também, aprender fazer movimento para que todos possam assumir essa vocação de cuidar da vida, de zelar a vida, independente de qual país que seja, porque um dia podemos ser nós, sermos imigrantes por aí. Então, é importante esse movimento, que é movimento social, cultural, é movimento espiritual, movimento teológico, né? É o povo de Deus que peregrina de um país para o outro, por isso é importante nós sentirmos essa responsabilidade eclesial. Quando o Padre Justino fala desse acolhimento, né, essa expressão que fica forte aqui e diz assim, me toca muito, irmã Regina e Padre Justino, né? Ou seja, um dia nós também podemos ser migrantes, né? Ou seja, e expressa essa dimensão também da igreja peregrina, né? E aí me veio que imediatamente as imagens bíblicas desde o Antigo Testamento que ser peregrino está na natureza do povo de Deus, né? Ou seja, desde antes da vinda de Jesus, o povo peregrina e essa expressão de acolhimento tão bonita que o Padre Justino coloca nos leva a esses movimentos todos, né? Social, cultural, religioso, teológico. Então vamos nos abrir a isso. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa uma questão que aparece no relatório de síntese que traz o seguinte: é necessário cultivar a sensibilidade para a riqueza da variedade das expressões do ser igreja. A riqueza da variedade das expressões do ser igreja. Esta afirmação está na primeira questão a ser aprofundada neste capítulo. Irmã Regina, como é que a gente pode aprofundar este desafio num contexto de uma igreja sinodal, mas que está em uma sociedade também que é marcada por polarização, por discursos acirrados, violências físicas, simbólicas, estruturais? É um discurso bem complexo esse, Marcos, porque, por um lado, não se pode negar que as polarizações elas estão aí
que elas são incentivadas, que infelizmente hoje não é um movimento simplesmente de contraposição de ideias, mas existe uma política, uma ideia subjacente que faz com que isso seja instrumental. Né? Acirrar as polarizações acaba sendo algo instrumental para a obtenção de alguns objetivos. Né? Então, primeira coisa, eu acredito que é necessário ter essa visão, que muitas vezes nós estamos sendo instrumentalizados pela polarização, porque a opinião diferente não significa automaticamente antagonismo, rivalidade, motivo para guerra e, sobretudo, de violência mesmo contra a pessoa, né? Nos seus diversas manifestações. Então, é isso. A outra coisa que eu acredito que seja muito importante é esse fato de que é possível superar a polarização. O Papa Francisco, ele mesmo fala que nessas situações de conflito existem 3 possibilidades, né? Uma possibilidade é você negar o conflito, então não existe opiniões diferentes. A segunda é você mergulhar completamente no conflito, de uma certa maneira que você não consegue sair dele. E o terceiro é criar novos elos de ligação, a partir daquilo que você traz, daquilo que eu trago, das diferenças, e subir para um outro nível. E eu penso que seja na sociedade, seja na igreja, nós precisamos ter a coragem de chegar nesse terceiro nível, de descobrir que juntos nós podemos encontrar realmente e ir construindo a verdade que não é nem toda tua, nem toda minha. Talvez uma situação que apareça um pouco preocupante na igreja de hoje é que os mesmos critérios que estão sendo usados a nível social para cuidar da polarização, isso é, cada um se armar mais contra o outro, infelizmente isso está entrando dentro da igreja também. Sim. Né? Então, irmã, vamos pedir só para segurar um pouquinho, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e já já a gente continua olhando para esse cenário. Espero por você, até já. Já estamos de volta com essa conversa super agradável, enriquecedora, neste 5º capítulo do nosso relatório de síntese, em que nós somos chamados a nos ver, nos enxergar, nos reconhecer como, vou ler aqui como está o próprio capítulo, toda a tribo, língua, povo e nação. Uma igreja que esteja aberta para todos, como faz questão de reforçar o Papa Francisco. Estou recebendo conectado o Padre Justino Sarmento, ele é salesiano, está conectado conosco desde a Amazônia. E aqui comigo no estúdio a irmã Regina Costa Pedro, que é diretora das Pontifícias Obras Missionárias, e que eu pedi uma pausa para a gente fazer o intervalo e vamos continuar agora. A senhora trazia, irmão, uma questão que é presente aqui, nessa polarização social também atinge a igreja e às vezes vai infiltrando também no nosso ambiente eclesial, né? Exatamente. Eu dizia que o grande perigo é que nós tratemos dentro da igreja a polarização como ela é tratada fora, com acirramento cada vez maior das posições. E o único caminho de superação dessa é o caminho evangélico, Marcos. Sim. Não tem outro, não é? O caminho evangélico, o caminho que vê Jesus como centro, ele que é o critério das nossas escolhas e o outro como irmão, né? No final, é o decálogo que nós trazemos de novo, amar a Deus sobre todas as coisas, então, o critério das nossas escolhas, e o outro como um irmão. O outro não é um adversário, um inimigo, é um irmão que tem o direito de ter o seu ponto de vista, a sua maneira de pensar diferente, e que pode me enriquecer com o seu ponto de vista. Sim. Então, para mim, a única via de saída dessa polarização é realmente voltar para as raízes, para Jesus, para o seu Evangelho, para a sua Boa Nova. Isso aí, vamos olhar para o Evangelho, para a gente olhar para o irmão, fazer esse encontro, né, a partir dessa experiência de amor. E tem uma questão, irmã Regina, que eu trouxe aqui e não há uma pessoa mais qualificada para conversar com a gente sobre ela do que o Padre Justino Sarmento, porque ela fala sobre os novos paradigmas para o serviço pastoral com as populações indígenas, na linha de um caminho conjunto e não de uma ação feita a eles ou para eles. Padre Justino, partindo aí da sua experiência também e da sua identidade indígena, né? Como é que nós, enquanto igreja, podemos pensar esses novos paradigmas de acolhimento, de
trabalho conjunto numa perspectiva sinodal? O Papa Francisco, ele no encontro com os povos indígenas em Puerto Maldonado, 2018, ele dizia que vocês, indígenas, são interlocutores principais em todos os níveis. Era justamente para dizer que a igreja, com rosto indígena, deve estar muito interligado com aquilo que os povos indígenas pensam, com aquilo que os indígenas projetam para a sua história, para as suas comunidades. Então, o missionário, a missionária que vem de fora, são importantes que estejam os missionários presentes, junto com os missionários autóctones, né, como missionários que nascem e vivem nas suas culturas, estabelecer a capacidade de sentar juntos, conversar, né? Isso que se chama conversão eclesial. Isso significa, não é mais uma igreja, muitas pessoas falam, né? Uma igreja colonial, né? Uma igreja que só quer fazer para os outros, não vê o outro como capaz de interagir, capaz de pensar, capaz de dar suas opiniões, sugestões. Então, o missionário precisa aprender a ouvir, né? Isso aqui faz parte da sinodalidade, ouvir o outro, ouvir para levar em conta o que o outro está dizendo, não é apenas ouvir, depois fazer de conta que ninguém falou. Muitas vezes acontece isso. Quando há esse diálogo, há essa compreensão, tanto da parte indígena como da parte do missionário não indígena, há, de fato, um novo modo de ser igreja, quer dizer, uma igreja que participa, uma igreja em comunhão, uma igreja que vai juntos em direção aos outros, uma missão coletiva, uma missão conjunta, não é mais um padre viajando sozinho para cá e para lá, não uma irmã, né, que vai sozinha, mas é a comunidade que vai. A missão é da comunidade, não é uma missão pessoal. Então, acho que essa significatividade dos povos indígenas deve ser acolhida também pela igreja, porque muitas vezes os povos indígenas foram vistos somente como objetos da ação eclesial, entendeu? Muitas vezes quer fazer tudo para os povos indígenas. Não podemos infantilizar os povos indígenas ou os povos de outras culturas. Temos que fazer ele amadurecer, crescer, para trabalhar juntos. Ouvir o Padre Justino com a sua experiência e que nos leva, ele fala aqui de um novo paradigma missionário, né? Inclusive para reparar, para nos ajudar nesse processo de conversão. Eu queria que a senhora trouxesse isso e também um ponto que eu não queria deixar escapar, mas o nosso tempo já está terminando, que é sobre um compromisso da igreja no diálogo e no discernimento em matéria de justiça racial. Certo, Túlio. Falando assim rapidinho sobre essa questão até desses paradigmas missionários, a história nos mostra, não é, que nós vamos crescendo e vai mudando não só o modo de falar, a semântica, mas o modo de pensar também a missão. Falamos sempre ainda muito da missão ad gentes, uma missão que é para os povos, que indica uma direção, uma saída, mas uma missão que foi muito criticada, até mesmo por aquilo que o padre Justino já levantou, que era para fazer para as pessoas, mas não tanto com elas. Uma missão colonial, né? Uma missão colonial, né? Então, isso nos leva para essa necessidade de uma reflexão mais profunda. E hoje já se fala muito mais da missão, não tanto ad gentes, mas intergentes.
entre os povos, com os povos. O missionário, a missionária que se faz um com aqueles aos quais ele é enviado. E acredita que é importante que haja a colaboração, a troca, o que supõe já uma paridade de condições. Não o missionário que fala, o outro que escuta, ele que manda e o outro que obedece, ele que vem de uma cultura superior para uma outra cultura que deve receber tudo, como se fosse tabula rasa. E um terceiro passo ainda é a missão com as gentes, com as pessoas. Então, tudo bem, você tem essa direção, você sai, isso é importante. Mas para estar entre, né? E não só como hóspede, mas com as pessoas. Então, eu penso que esse caminho dos paradigmas missionários, ele é importante para pensarmos como o espírito vai avançando também, para nos ajudar a aumentar a nossa compreensão do ser missão. E nesse caminho todo, o Padre Justino já nos falou isso muito bem, é necessário a superação da xenofobia, do etnocentrismo, do racismo, todas as coisas que vão muito na mesma direção. E o compromisso que a Igreja tem com os povos originários, então, indígenas, quilombolas, com as mulheres, não é? É uma dívida de escuta, como se falava no momento da preparação ao sínodo, não é no primeiro momento. Uma dívida de escuta. Então, a primeira coisa para você se sentir realmente acolhido é ser escutado na sua diversidade. Então, essa dívida de escuta, eu acredito que a Igreja está tomando consciência disso e procurando dar passos concretos. E esses passos concretos, ele nos convida a todos nós, não é? Sim. Em relação à questão do racismo. Como repetimos muitíssimo isso, não basta dizer eu não sou racista. É necessário tomar posturas antirracistas para desconstruir uma mentalidade. E tudo isso tem a ver com missão, Marcos. Tem a ver com missão, porque é essa nova linguagem, até mesmo do anúncio, que passa pela linguagem da atração, do testemunho, da beleza, né? E eu acredito que esse bem viver do qual nós falamos tanto é essa nova tradução do anúncio do Evangelho hoje. Não para, mas entre as pessoas e com elas. E com elas. Olha, eu estou aqui com o meu coração aquecido de tanta coisa bonita que nós escutamos neste programa de hoje, para nos ajudar a aprofundar este capítulo 5º do nosso relatório de síntese. Padre Justino Sarmento, amigo querido, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Igreja Sinodal. Eu que agradeço. É importante a gente aprofundar cada vez mais, espalhar essas boas reflexões diante dos desafios que passamos como sociedade, como igreja. Com certeza essas sementes vão crescer, vão dar frutos muito bons e saborosos. É isso que precisamos no mundo de hoje. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos nós. Amém, um abraço. E também agradeço a irmã Regina, essa pessoa querida, essa mulher maravilhosa aqui, né? Diretora das nossas Pontifícias Obras Missionárias no Brasil, a primeira e a única mulher diretora de Pontifícias Obras Missionárias, né? Então, obrigado pela sua participação e pelo seu testemunho aqui também, irmã Regina. Eu é que agradeço pela oportunidade, Marcos. Graças. Um abraço para você, obrigado pela sua companhia e nos encontramos na próxima semana.